Já começa. Aqui é jogo rápido, tá? Eu não vou me delongar muito, não. Até pra gente Fechou. poder ser bem eficiente aí contigo, tá? Bom, então, para quem estiver assistindo aí depois, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como eu falei lá no grupo, né? Até da GAF da semana passada, o professor esqueceu que vocês estavam de feriado, né? Sacanagem. Estavam lá fazendo churrasco, tomando uma gelada e o professor querendo que vocês viessem estudar renda fixa e renda variável. É sacanagem, né? Mas faz parte do processo, né? Eu não tinha feriado, eu não estava de feriado aquele dia, mas aí vocês me estimularam e eu acabei fazendo feriado também, fazendo um churrasquinho. O problema é que eu trabalhei o dia inteiro, né, para montar a aula para vocês, e aí no final a gente perde o ritmo, mas vai dar certo do mesmo jeito. E aí, assim, galera, qual é o conteúdo da aula de hoje, então? Né? Lembrando que a gente está na sequência dos módulos do desafio da CPA 10, tá certo? Então, o nosso conteúdo ele foi dividido dessa forma. E o módulo de hoje, né, a aula de hoje, é a compreensão entre renda fixa e renda variável. Tá? Não é algo tão simples, né, que a gente possa só falar aqui rapidamente e tal. É algo que a gente precisa assim, detalhar. E é exatamente por isso que eu dividi em dois momentos. Tá? Esse módulo vai ser dividido em dois momentos. A gente tem ainda alguma gordurinha de aula para queimar antes das avaliações. E aí eu dividi, então, num primeiro momento onde a gente vai trabalhar só sobre instrumentos de renda fixa, e na aula que vem a gente vai falar só sobre instrumentos de renda variável. Por que eu fiz isso? Do ponto de vista do exame da CPA 10, realmente é um conteúdo bem raso. Tá? O que cai bastante na prova, mas não cai nada tão aprofundado, cai só conceito, tipo o que é poupança, o que é uma ação ordinária, é só isso. Mas é um assunto tão bacana, é um assunto tão legal que eu acho que muita gente deve ter curiosidade sobre isso, que eu acho que aqui é a cereja do bolo, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente falou sobre muita coisa até agora, muitas coisas que são tudo técnicas e tal, mas aqui é a cereja do bolo, que é exatamente onde a gente vai falar sobre os tipos de investimento, dependendo de cada perfil de cada investidor, né? Então, se a gente entender a diferença entre renda fixa e renda variável, já valeu 80% da nossa disciplina. Né? Então, é muito importante a gente entender pelo menos a diferença entre os dois, a gente conhecer quais são os instrumentos de renda fixa e depois os de renda variável, que são poucos, mas tem muita coisa para a gente poder discutir, exemplo, cases e tal. Então vamos dividir. Hoje renda fixa e na aula que vem renda variável, certo? E aí, mas eu vou já dar uma contextualizada na diferença entre os dois, que é muito importante, tá? Então vamos lá. Começando efetivamente o nosso conteúdo. O que é um instrumento de renda fixa? Partindo do pressuposto que eu sou um poupador, tá? Eu tenho dinheiro, eu sou o que no mercado financeiro a gente chama de indivíduo superavitário, né? Ou seja, eu estou superavitário, eu estou tendo lucro. Então eu tenho dinheiro de sobra para poupar. Então eu sou um poupador, um investidor, certo? Vamos partir desse pressuposto. E aí eu tenho dinheiro para investir e eu preciso decidir que tipo de investimento que eu vou fazer. Né? E aí a gente está desde o começo dos nossos conteúdos batendo nessa tecla. Não existe investimento bom ou investimento ruim no mercado financeiro. Você tem todos os tipos de produtos que a gente chama de ativos do mercado financeiro, mas você vai ter ativos bons para momentos específicos do investidor. Né? Eu posso, por exemplo, hoje, a gente. Valdenir, vamos explorar você que está aqui. Antes da gente falar sobre o conteúdo, a poupança, na tua opinião, é um bom investimento para agora, para neste momento? Você pegaria teu dinheiro, o teu superávit e colocaria na poupança? Professor, a poupança ela rende pouco, né? Mas ela rende pouco agora, né? Ou ela sempre É, rendeu pouco?
Depende, assim, agora é igual você falou, rende pouco, mas você tem que ter um volume de dinheiro bastante, né, assim, para poder Pois é, dar Valdir, um mas bom. vamos lá, olha só. A poupança é um tema bem interessante. Por quê? Não é porque a poupança rende mais ou rende menos que ela é mais ou é menos escolhida. Por que a poupança é um instrumento de investimento mais comum? É porque as pessoas, mesmo aquelas menos instruídas, mesmo aquelas que não têm tanto acesso a conhecimento do mercado financeiro, é o instrumento, é o ativo, né? A poupança ela é um ativo que está mais fácil, está mais à mão de qualquer cidadão. O cidadão comum, o seu Zé, a dona Maria, que não tem ensino superior na área, que não tem experiência em mercado financeiro, e são superavitários talvez num nível pequeno, sobrou R$ 500 no ano. Pô, eu vou comprar ações, eu vou comprar fundos de investimento, né? Não, o que eu vou fazer? Eu vou lá no banco, que eu já tenho uma conta, e bem provavelmente essa mesma conta que eu já tenho também já tem uma conta poupança, eu simplesmente mando o meu dinheiro para a poupança. Então não é porque rende mais ou porque rende menos. É porque é mais acessível, porque ela está mais próxima do cidadão comum, né? Então essa sempre foi a grande vantagem da poupança, a facilidade, a acessibilidade, né? A não necessidade de que você tem que entender de mercado financeiro, entendeu? Então acho que essa é a principal vantagem da poupança em relação aos outros investimentos. E por que agora ela talvez não está sendo tão é, vislumbrada pelos investidores? Primeiro porque o nível de conhecimento do cidadão sobre o mercado financeiro, sobre as opções do mercado financeiro, aumentaram bastante, avançaram muito. Né? Eu acho que todo mundo, de alguma forma, essa geração, né, tem um conhecimento maior. Houve uma democratização das informações, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco sobre o Tesouro Direto. Né? Antes, esses ativos só eram acessíveis para corretores, né? Distribuidores, e não para o cidadão comum. Hoje, se você quiser, Valdenir, com R$ 50, com R$ 30, com R$ 100, entrar no site do Tesouro Direto, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, você pode comprar títulos públicos federais. Ou seja, não é mais uma coisa longe, distante da gente. Se você tiver uma conta no Nubank, eu não sei os outros porque eu não tenho o hábito de mexer nos outros, mas o Nubank, que é um aplicativo super simples, né, super didático, quando você tem dinheiro sobrando, ele percebe que você tem dinheiro ocioso na sua conta corrente, ele mesmo te pergunta, você quer guardar esse dinheiro? Aí, quando ele te pergunta, você quer guardar esse dinheiro, ele não vai te infernizar com um monte de informações sobre fundos de investimento, sobre... Né? Ele vai te perguntar, o que você quer com esse dinheiro? Você quer usar ele rápido? Você quer só colocar ele para ele não ficar sem poupar, sem render? Ou você quer guardar ele para longo prazo? Né? Ele vai te entender, conhecer o seu perfil de investidor e ele vai te dar ele vai te sugerir um tipo de investimento, mas ele não usa esse termo investimento, ele usa guardar dinheiro. Né? Quer guardar o seu dinheiro? É lógico, com uma rentabilidade maior, porque o próprio dinheiro parado na conta do Nubank ele já rende. Ele rende o percentual do CDI, se não me engano. Então, o dinheiro só parado lá ele já está rendendo. Então, o que eu estou querendo dizer? O Nubank ele democratizou. Hoje a minha mãe, que nunca teve acesso a banco, sempre foi os filhos que fizeram tudo para ela em relação a banco, ela tem um aplicativo, né? Ela consegue pagar a conta, ela consegue fazer o que ela precisa, transferir. Agora com o Pix facilitou mais ainda. E agora com o WhatsApp, né? Vocês viram que agora dá para fazer pagamentos via WhatsApp? Vai facilitar mais ainda. Então, acho que esse movimento que está acontecendo no mundo inteiro, né, mas no Brasil, sobretudo, por conta da pandemia, foi muito positivo. Né? Esse acesso das pessoas aos instrumentos do mercado financeiro. Então, quando você tem um banco na sua mão, que consegue te dar uma informação fácil, tipo, olha, clique aqui para investir no mercado financeiro. Isso é uma maravilha, isso é uma revolução. Né?
E a tendência é que os outros bancos também vão democratizando isso, vão facilitando isso, né? E o próprio Banco Central tem dado vários sinais de que essa é uma tendência, e não só neste governo, já vem dando sinais em governos anteriores desse movimento de democratização. Não sei se vocês já ouviram falar no termo Open Banking. O que é o termo Open Banking? Né? Ele é um movimento, né, que está sendo encabeçado pelo Ministério da Economia, pelo Banco Central, de facilitar o fluxo de informações entre os bancos, entre as instituições financeiras, exatamente para que eu consiga reduzir burocracias, para que eu consiga reduzir taxas, coisas que eu pago, por exemplo, sem que aquilo seja justo. Então, por que o Nubank vem e transforma o mercado? Porque ele não cobra uma transferência, né? Que era exatamente o jeito com os quais os bancos comerciais normais ganhavam dinheiro antigamente. Então, esse processo de democratização está sendo fantástico, é uma revolução que a gente está vivenciando na economia do nosso país. E isso vai ter resultado, já está tendo um impacto grande, mas a gente vai ter resultados positivos nisso daqui a 5, 10 anos, quando a gente tiver uma população muito mais educada do ponto de vista financeiro, né? Poxa vida, como eu queria, né, como eu vivo falando para vocês aqui nas nossas aulas, como eu queria, com 18 anos, quando eu comecei a ganhar dinheiro, né, que alguém dissesse para mim: Emerson, se você separar um valor X da sua renda mensal todos os meses daqui até os próximos 30 anos, você pode se aposentar muito mais cedo. Você não depende da Previdência para pagar a sua aposentadoria de um salário mínimo. Queria tanto que alguém tivesse me convencido a fazer isso naquela época, mas infelizmente até a própria cultura da gente não é uma cultura nesse sentido, né? Então a gente não tem o hábito de poupar naturalmente. Mesmo quando a gente é superavitário, o que a gente faz? A gente consome, a gente não poupa, né? Exatamente porque a gente não tem o hábito. Não é um hábito do brasileiro ser poupador, né? Porque a gente é um país em desenvolvimento, então a gente tem a cultura de que tudo falta, né? A cultura da ausência. Então o que eu não tenho eu quero, o que eu não tive quando eu era criança eu quero ter agora, é mais ou menos nesse sentido. O que eu não tive eu quero dar para os meus filhos. Então eu não vou adquirir o hábito de guardar para o futuro, eu vou adquirir o hábito de consumir o quanto eu puder agora, porque eu não sei quanto tempo vai durar, né? E isso é muito ruim para uma cultura, né, para uma sociedade. Mas enfim. E aí, vamos falar então sobre quais são os instrumentos, né, para a gente não viajar muito aqui. Mas, como eu dizia lá no começo, não existe investimento ruim. Existe um tipo de investimento adequado para cada situação. Ponto. Para cada momento, para cada perfil de investidor, para cada momento da vida do investidor, né? Para cada grau de conhecimento técnico. Então, não existe investimento ruim. Existe investimento adequado para cada situação. E a gente precisa respeitar isso. Mas é lógico que quem vive do mercado financeiro, quem está mais envolvido no mercado financeiro, ele consegue identificar onde é que naquele momento é mais rentável, né, para que você consiga ter um lucro maior no curto prazo. Então ele consegue fazer uma leitura desses movimentos, né? Então vamos lá. O que é a renda fixa, Valdemir? E para quem estiver assistindo depois. O próprio nome já ajuda bastante, tá? Renda fixa. Significa que a renda é fixa. Mas não necessariamente significa que o valor a ser pago já está definido. Não é exatamente isso. Em algumas situações, sim, mas não é sempre isso. Ela é caracterizada como uma renda fixa não pelo valor, mas sim pela lógica do ativo. Olha só. Renda fixa significa o seguinte: significa que alguém, algum órgão, alguma empresa, um banco, ou o próprio governo federal, ou uma empresa, eles precisam de dinheiro emprestado, né? E aí, para fazer alguma coisa com esse dinheiro. No caso do governo, por exemplo, ele precisa de dinheiro para cobrir os déficits de receita que ele não tem.
né? Ou ele precisa de dinheiro para fazer um tipo de investimento específico que não tem dinheiro para aquilo, e aí eu vou captar dinheiro no mercado para poder fazer aquele investimento, né? Ou uma empresa, a empresa quer expandir e ela não tem dinheiro, não tem capital, então ela vai buscar expandir com capital de terceiros, né? Então ela prefere não vender ações, porque quando você vende ações você transforma aquelas pessoas em sócios. Então o que ela vai fazer? Ela vai emitir uma debenture, que é um título privado de uma empresa. A mesma coisa o banco. O banco quer captar, quer capitalizar para poder ter dinheiro para emprestar para outras pessoas. O que ele faz? Ele emite o que a gente chama de CDB, que é um título privado do banco. Ou seja, o banco está pegando dinheiro emprestado, a empresa está pegando dinheiro emprestado, o governo está pegando dinheiro emprestado. Então, por que ela é uma renda fixa? Porque quando você compra um título, né, desse, qualquer, você está emprestando dinheiro para o governo, para uma empresa ou para um banco, certo? Você está emprestando, é um empréstimo. E quando você faz um empréstimo, você não combina, por exemplo, quando é que você vai me pagar esse empréstimo? Ah, eu vou te pagar em tal momento. Quanto que você vai me pagar de juro por esse empréstimo? Você não vai emprestar a juro zero, né? Acho que nem para mãe a gente empresta a juro zero, né? Quanto é que você vai me pagar por esse empréstimo, né? E outra pergunta, você vai me garantir alguma coisa? Ou seja, eu estou te emprestando aqui um valor X, você tem como me dar algum tipo de garantia caso você não me pague? Né? Então são essas algumas perguntas que se fazem quando você vai emprestar dinheiro a alguém. E da mesma forma é quando eu vou emprestar dinheiro para o banco, ou quando eu vou emprestar dinheiro para uma empresa, ou quando eu vou emprestar dinheiro para o governo federal. Basicamente é isso. Então, um instrumento de renda fixa, ele é um instrumento de renda fixa quando essas perguntas são respondidas. Quando a gente deixa combinado. Então, o que eu estou naquele momento contraindo, né? Eu estou contraindo uma promessa de pagamento, né? É uma dívida que o banco tem comigo, é uma dívida que o governo federal tem comigo, é uma dívida que a empresa tem comigo, né? Então é uma dívida, existe uma dívida. Essa dívida ela tem que ter um prazo para pagamento, ela tem que ter uma taxa de juros, porque ninguém vai emprestar dinheiro de graça, e em alguns casos, né, deve existir uma garantia. E se você não me pagar, qual é a garantia que eu tenho? Não é assim que a gente faz? Né? Até o agiota. Qual é a garantia do agiota? Quando você vai pegar um dinheiro emprestado no agiota? Você não deixa um cheque seu lá para pegar dinheiro emprestado no agiota? Aquela é a garantia. Se você não pagar, ele executa seu cheque. Né? Em alguns casos, ele executa a pessoa também. Essa pode ser a garantia também. Né? Mas, ou seja, o que é um instrumento de renda fixa? É um empréstimo. É um empréstimo. É só isso, é só um empréstimo. Né? Mas é quem é emprestando para quem? É você, investidor, você, Valdemir, que tem lá 500 mil reais parados em casa. Para esse dinheiro não ficar parado no seu colchão, o que você vai fazer? Né? Você vai emprestar para alguém, não vai? Você vai emprestar juros, você vai emprestar para o sogro, para comprar gado, você vai emprestar para alguém. Você não vai deixar esse dinheiro parado. Ele render, né? Ele tem que render, o dinheiro tem que trabalhar por você, né? E aí a questão é exatamente essa. Quando você empresta para alguém, você deixa tudo combinadinho, não é? Você deixa lá no papel, ó, eu estou te emprestando esse dinheiro, você vai me devolver ele em tal momento, você vai me pagar tanto de juro, e se você não me pagar, essa aqui é a garantia. E é exatamente da mesma forma. Qual que é a diferença? A diferença é que esses empréstimos, né, eles já estão lá disponíveis. Não é, por exemplo, o banco que vem atrás de você para te emprestar dinheiro. É você que vai lá no banco e diz, ó, me dá aí um CDB. Eu vou comprar um CDB. Né? Ou seja, você está investindo, mas na verdade você está comprando um título e emprestando dinheiro para o banco. É exatamente isso. Quando você vai no Tesouro Direto, você compra um título público, uma LTN, uma NTN, uma NTNB, alguma coisa assim, você está comprando um título público federal, mas na verdade você está emprestando dinheiro para o governo. Aí o governo ele vai te dizer, ó, eu vou te pagar em tal ano, tá? Vou te pagar em 2024, 2025, 2035.
Eu vou te pagar um juro pré-fixado ou um juro pós-fixado, tá? Então você sabe quanto é que você pode ganhar. E se você se eu não te pagar, né, você vai poder receber X. No caso do título público federal, não tem garantia, tá? Então a garantia pode ou não existir. Mas qual é a garantia no caso do título público federal? Cara, qual é a chance do governo federal não te pagar? Né? Ou seja, qual é a chance do governo federal, que é o super rico, né, de um país super rico, não te pagar? É muito pequeno. Então ele não precisa da garantia. Quem é que tem que dar garantia? O banco, que é pequeno, que pode quebrar, que a gente já viu vários quebrar. Esse tem que dar garantia. A empresa, que pode quebrar a qualquer momento, pode ter um prejuízo violento lá e ela pode quebrar e não te pagar, essa tem que dar garantia. Né? Então, o título público federal, como eu falei, é muito raro ele ter algum tipo de garantia, porque a chance dele quebrar, ou seja, o risco de crédito, é muito pequeno. É muito pequeno. Mas pode acontecer? Pode. Mas não porque o país quebrou. Né? A chance disso acontecer é mais por exemplo, questão política. Como eu já falei aqui para vocês no caso da Argentina. A Argentina já teve situações onde ela não pagou os seus títulos. Ela vendeu, né, e não pagou. Mas não porque não tinha dinheiro, porque um determinado governo X disse: nós não vamos pagar a dívida externa da Argentina. E não pagou. Deu calote. Né? E aí isso tem o seu efeito a nível internacional. Né? Ou seja, as pessoas não vão mais confiar no governo. Não vão mais confiar que é um agente que paga suas contas. Né? Ou seja, não tem uma segunda experiência. Beleza? Valdenir, ficou claro o que é um instrumento de renda fixa? Sim, professor, tranquilo. Né? É um empréstimo. Né? É um empréstimo que você faz ou para bancos, ou para governo, ou para empresas. E aí elas vão trabalhar o teu dinheiro, elas vão pegar esse dinheiro e vão fazer alguma coisa com isso. E aí elas vão combinar uma forma de te pagar. Né? Agora, e a renda variável? O que é um instrumento de renda variável? Diferentemente do renda fixa, que na verdade você está fazendo um empréstimo e que tudo fica muito bem combinado, muito bem claro, quanto você vai me pagar, quando você vai pagar, qual é a garantia que você me dá de eu receber aquele dinheiro. Na renda variável, não existem essas combinações. Por que não existem essas combinações? Porque quando você compra um ativo de renda variável, na verdade você não está comprando uma dívida. Você está comprando uma parte de alguma coisa, uma propriedade de alguma coisa. Logo, você está virando sócio de alguma coisa. Né? E aí quando você, por exemplo, vamos combinar aqui, Valdenir, nós dois vamos ser sócios, a gente vai montar uma padaria, tá certo? Então você vai entrar aí com 50% e eu com 50%. Pega os teus 500 mil e eu com mais os 500 que eu também tenho guardado bem aqui. Né? Se a gente der certo, se a gente ganhar dinheiro com essa padaria, os dois ganham, correto? E aí a gente, né, vai para frente, expande, todo mundo fica feliz, beleza? A gente, né, lucra ali e aumenta a nossa renda. E se der errado, Valdenir? E se a gente falir? O que acontece com o teu dinheiro? Nós dois. Né? Mas a gente perdeu. Mas você entendeu que era exatamente isso que podia acontecer quando você investiu o teu dinheiro na minha padaria? Você sabia que tinha esse risco? Sabia, porque não, tudo pode acontecer. Às vezes podia se dar bem, mas às vezes podia dar ruim também, né? Mas isso aconteceu por quê? Porque você era sócio. Então, quando Sócio. você entra como sócio num negócio, você sabe que tem um risco, não sabe? Tem o risco de dar certo ou não dá, né? Exatamente. Ou seja, eu em nenhum momento vou chegar para você, ó, Valdenir, você vai entrar como sócio meu, você vai comprar uma parte da minha padaria, né? Mas não tem risco nenhum de dar errado. Nenhum risco. Eu te garanto 100% de certeza que você vai ganhar X% em cima desse teu dinheiro. Você ia acreditar se eu te dissesse isso? É difícil, hein? É difícil. Pode acontecer? Pode.
Mas é difícil eu prometer isso para você. Por que eu não posso prometer isso para você? Porque eu não tenho como garantir. Eu posso conhecer do mercado, eu posso já ter 10 padarias, eu posso ter dinheiro para caramba, mas eu não tenho como garantir, por exemplo, que daqui a pouco não vai vir uma legislação proibindo padarias. Pronto. Ferrou tudo. Né? Nossa padaria foi para o espaço, perdemos R$1 milhão investido em padaria. Então, qual é a diferença da renda fixa para a renda variável? Lá na renda fixa, era um empréstimo que você fez para mim. Você não virou meu sócio. Você me emprestou o dinheiro para eu abrir minha padaria. Eu vou pegar o dinheiro, vou abrir padaria, vou tentar, vou fazer de tudo. Dando lucro ou não dando lucro, o seu dinheiro eu preciso devolver. Ou seja, o teu juro eu preciso pagar. Na data combinada, eu vou ter que te pagar. Por quê? Porque você me emprestou o dinheiro. Né? E aí a gente combinou, fez um contrato, e estava lá no contrato que eu preciso te pagar com aqueles termos. Agora, na renda variável, não. Na renda variável, você não me emprestou o dinheiro. Você entrou como sócio. Você está junto comigo nessa. Se der certo, beleza, Valdemir, a gente vai nadar de braçada. Se não der certo, perdemos nós dois. E Brasil, né? Vamos tocar a vida e é cada um por si. Né? Então a renda variável é exatamente isso. Você não empresta dinheiro para alguém. Você está comprando uma propriedade de alguma coisa. Né? Um exemplo, o principal exemplo de renda variável que a gente pode conhecer são as ações. Né? E as ações representam exatamente isso. As ações representam uma parte, uma porção, né? Uma cota de uma empresa. Né? Quando você compra, quando você vai lá na bolsa e você compra um lote de ações da Ambev, você é dono da Ambev. Né? Você é dono da Ambev. Aquela Brahma lá que você toma, ela é sua. Uma parte é sua. Então, se ela tiver lucro, se ela bombar como está bombando, o lucro vai ser repartido entre quem comprou as ações. Então você vai bem. Agora, se porventura acontecer algum problema de marca, né? Ou simplesmente o mercado se reajustar e aí caíram as ações, como foi o caso da Magalu, que né, é um case massa para a gente estudar. Estava bombando por quê? Porque a empresa estava demonstrando crescimento durante a pandemia, expandiu, comprou outras empresas, demonstrou que está se integrando nesse contexto do e-commerce, né? Do omnichannel, está em todos os lugares, está nas redes sociais, está na mídia, está bombando. Começou a crescer, pá. Mas aí o mercado, ele tem algo que é cíclico e que acontece em todos os ativos. Tudo aquilo que sobe demais muito rápido tende depois a cair também na mesma proporção e se estabilizar. Isso é natural. Isso não é porque aconteceu um problema na Magalu e caíram as ações. Não é isso. As ações estabilizaram. Por que elas estabilizaram? Porque normalmente quando você ganha muito, você tende a querer realizar aquele lucro. Como é que eu realizo o lucro? Vendendo as ações. Então eu vendo as ações para conseguir ganhar a diferença entre o valor que eu comprei e o valor que eu vendi. Então, quando você tem ações que estão subindo muito, o pessoal começa a ficar com medo dela cair e começa a vender. E aí, automaticamente, eles fazem com que elas caiam. Exatamente porque eles estão vendendo. Então, por isso que isso acontece. Quando você tem uma alta muito grande de qualquer ativo, tá? Aconteceu a mesma coisa com o Bitcoin agora. O Thiago, que eu acho que é quem mexe com o Bitcoin, ele deu sorte, porque se ele fez o que ele falou na aula, não sei se você está assistindo aí, Thiago, me dá um alô depois, ele vendeu... Acho que é o João, né, professor? Oi? É o João que Isso, investiu João, nos desculpa, Bitcoin. não é Thiago não, é João. Ele vendeu, ele comprou enquanto estava na baixa, quando a gente começou a falar sobre Bitcoin, ele vendeu quando estava na alta e logo depois caiu. Né? Ou seja, ele fez certinho. Se ele tivesse sido ganancioso e esperado mais para vender, ele podia ter tomado prejuízo. Né? Então isso é cíclico. Mas isso faz parte do quê? Da renda variável. Faz parte do jogo da renda variável. Isso pode acontecer ou pode não acontecer. Né? Qual é a principal característica dessa situação?
Como existe um risco maior, né, é lógico que normalmente onde tem um risco maior, a rentabilidade também é muito maior. Então quer dizer que eu ganho mais investindo em ações, professor? Provavelmente. Eu ganho mais investindo em fundo de investimento de ações? Provavelmente você vai ganhar mais do que comprando um título público federal, né? Que é um caso, um exemplo de renda fixa. Ou colocando meu dinheiro na poupança, que também é um caso de renda fixa. Você ganha mais. Por que você ganha mais? Porque tem maior risco. Sempre onde há maior risco, existe maior possibilidade de retorno. Mas quando eu falo de risco, também pode existir uma grande possibilidade de prejuízo. Então você ganha por quê? Você ganha porque você está sendo arriscado. Então você é remunerado pelo risco que você assume. Ah, professor, mas eu não quero assumir risco, não estou afim de perder meu dinheiro. Beleza, então você vai admitir que o seu retorno, o seu lucro, vai ser menor. Né? Então por isso que é importante conhecer o perfil do investidor. Valdenir, você quer fazer... Esses teus 500 mil aí, você não quer perder de jeito nenhum? Vamos por renda fixa, mas você vai ganhar menos. Você vai conseguir, talvez, aí com 10, 20 anos, fazer ele se transformar em 600, em 700 mil. Né? Beleza? Você estava ciente disso. Agora, não, eu tenho 500, mas eu quero fazer esses 500 virar 5 milhões. É possível? Totalmente. Em um ano, se você quiser. Né? Se você tivesse investido em Bitcoin, por exemplo, 500 mil, você já tinha mais do que isso. Né? Mas, e o risco de dar errado? E o risco de você perder isso rapidamente também existe abruptamente. Né? Então, por isso que é importante, além de conhecer o perfil, né, você ter o que a gente chama de carteira de investimentos. O que é uma carteira de investimentos? Carteira de investimentos é a somatória de todos os ativos que você tem investido no seu dinheiro. Né? A gente fala muito no mercado financeiro de que você não deve colocar todos os ovos na mesma cesta. O que significa isso? Quando eu digo para você não colocar todos os ovos na mesma cesta, eu estou dizendo para você que se porventura você investir tudo numa coisa só, né? Se chegar a quebrar, você vai perder tudo. Você vai perder tudo. Então, por isso que é muito importante você diversificar. Ou seja, eu vou ter uma boa parte do meu investimento num tipo de ativo que tem mais a ver com o meu perfil, mas eu também preciso ter uma proporção diferente, menor talvez, em ativos que não vão ter o mesmo movimento que essa outra cesta. Né? Então, por exemplo, a renda fixa. A maioria dos instrumentos de renda fixa pagam juros similares ou à inflação ou à taxa básica da economia, que é a taxa Selic. Tá? A grande maioria paga algo vinculado à Selic e vinculado ao IPCA, ou vinculado à variação ou vinculado ao índice de fato. Né? Quanto que está a Selic hoje? Você lembra, Valdenir? Professor, não recordo, hein? 2,75%. Baixo pra caramba. Né? Nossa Selic já chegou a, se não me engano, eu sempre esqueço de pegar qual foi o máximo que chegou a Selic. Mas ela chegou, se não me engano, até 16%. Ou seja, é muito dinheiro. Já pensou? Você não precisa fazer nada com o teu dinheiro. Você só bota ele num instrumento de renda fixa. Olha só. Você compra um título público federal e em um ano você vai ganhar 16%. Isso é muito dinheiro. Sabe quanto em média, Valdenir, uma empresa ganha num ano em percentual de lucro líquido depois que ela paga os impostos, paga salários, paga imposto de renda? Sabe qual é a média de rentabilidade de uma indústria? Vou colocar uma indústria que é grande, chuta aí. Ah, professor, não tem nem ideia, hein? Grandes indústrias hoje trabalham com a margem entre 2% e 6% de lucro líquido.
depois que acabou, depois que você pagou tudo, é muito pequeno. É um percentual pequeno. Essa é uma média. Lógico que vão ter indústrias que ganham muito mais, indústrias que ganham menos. Mas imagina, 2 a 6% de um investimento super alto também é bastante dinheiro. Né? Convenhamos. Mas essa é a média do lucro líquido de uma empresa. De uma empresa de grande porte. Aí já imaginou, você tem 5 milhões de reais na sua conta. Né? Você vai fazer o que com esses 5 milhões de reais com uma taxa de juros de 16% ao ano? Você vai comprar um título público federal ou você vai abrir uma indústria que vai gerar, sei lá, 300 empregos? O que você faria, Valdenir? Acho que eu abri uma empresa, né, professor? Não... Você é bonzinho, hein, cara? Você é bonzinho, bicho. Porque, ó, pensa bem. Eu podia pegar esse mesmo dinheiro que eu tenho, 5 milhões, investir num título público que me rende 16% ao ano, não me incomodar com tributação, com funcionário, com sindicato, com todos os problemas que uma empresa tem, e eu ganharia muito mais do que abrir uma empresa. Então, ó, compara. Isso não é agora, tá? Isso há, sei lá, 10 anos atrás. Que a taxa de juro era nessa faixa de 12 a 16% ao ano. Então era muito mais interessante eu, como investidor, eu que tenho dinheiro sobrando, pegar meu dinheiro e comprar um título público que não gera emprego nenhum. Não gera emprego nenhum. Do que eu abrir uma empresa. Era muito melhor. O que mudou principalmente de lá para cá? A taxa de juros básica da economia, que é a taxa Selic, ela veio caindo, caindo, caindo. Isso foi uma benção. Tá? Diga-se de passagem, foi uma benção. E ela chegou a esse patamar de 2,75 nessa última reunião do Copom. Ela vai subir um pouquinho mais, mas ela nunca vai chegar, nunca mais. Né? Nunca mais ela vai chegar nesses patamares do que se existia, né? Nessa faixa de acima de 10%. Né? Professor, mas por que ela não sobe mais que isso? Por que... Valdenir, veja bem, juro alto, né? Taxa de juros muito alta, ela gera uma dívida muito grande para o governo. Né? E como eu acabei de falar, ela desestimula o desenvolvimento de empregos. Como eu acabei de explicar, não vale a pena para você, como investidor, criar empregos, porque tem risco. É muito mais lucrativo você colocar o dinheiro num título de renda fixa, que é fixo. O professor Gustavo... e já não tem dor de cabeça com nada também, né? Nenhuma, cara. Então, assim, juro alto, primeiro, nesse aspecto, desestimula a geração de empregos, estimula a especulação, ou seja, ele estimula a entrada de dinheiro estrangeiro aqui no país, mas é um dinheiro que não gera riqueza. É um dinheiro que vem direto do investidor e vai direto para o governo, por exemplo. Ele não gera emprego. Assim, aí a economia cai, né? Porque não tem emprego, não gera... Descontrola tudo, É né? bom para quem? É bom para quem tem dinheiro, porque quem tem dinheiro não precisa trabalhar mais, deixa o dinheiro trabalhando por ele. E mais ninguém vai ter acesso a essa riqueza. Né? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que a taxa de juros mais alta, como ela é a taxa básica da economia, os bancos vão replicar as mesmas taxas de juros para emprestar dinheiro para a população. Ou seja, nós aqui, mortais, eu quero construir minha casa, eu quero comprar meu carro, ou eu quero abrir minha empresinha, né? Eu quero fazer alguma coisa. E aí eu não tenho dinheiro, eu preciso pegar esse dinheiro emprestado no banco, eu vou pagar essa taxa de juro absurda. De novo, desestimula a economia, desestimula o cidadão comum a consumir, né? Então, taxa de juros muito alta só faz bem para banqueiro. Só faz bem para quem investe o dinheiro e não faz o dinheiro trabalhar. Então, o professor Gustavo colocou lá no grupo semana passada, não sei se você viu. Ele tem um título de renda fixa para resgatar agora, se não me engano, acho que esse ano ele falou, a 11%. Isso não existe mais. Né? Isso era um título pré-fixado, como a gente chamava, ou seja, ele comprou, por exemplo, a R$600 na época, e ele vai resgatar agora
a R$1.000. Ou seja, o valor está definido, está ganho. Independente do que mudou nas taxas, né? E isso não vai acontecer mais. Hoje, se você for comprar o mesmo fundo, mesmo título, você vai ganhar 2,5%, 2,75% no máximo, né? Então, a tendência é que permaneçam em níveis baixos. As principais economias do mundo, Valdemir, se você der uma pesquisada, você vai ver. As principais economias do mundo estão próximas de taxa juro zero. Taxa de juro básica da economia de zero. A China, Estados Unidos, a Dinamarca, as principais economias têm taxas próximas de zero. Né? Então, isso estimula a economia, estimula a geração de emprego. Ó, só para você ter uma ideia, eu assisti uma entrevista do ministro da Economia, né, do Paulo Guedes, se não me engano, no Fórum Econômico que teve ano passado, acho que ainda foi em Davos, ou se não foi ano passado, foi em 2018. Ele contou, né, que com a taxa de juros naquele valor que a gente tinha, todo ano o governo pagava em juros, só de juros, para os investidores que compravam títulos do governo, ele pagava o suficiente ao que se gastou para reconstruir a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Olha só. Ou seja, a nossa economia, que é um país em desenvolvimento, que tem muita gente ainda pobre, tem muita gente ainda passando fome, tem muita gente ainda sem acesso à educação, tem muita gente ainda dependendo de Bolsa Família, o país, o nosso governo, pagava todo ano o equivalente a reconstruir uma Europa inteira do pós-guerra. Isso é muito dinheiro. É muito dinheiro que não volta não vem para a economia, não chega até o nosso bolso. Não chega até a gente. Então isso é desumano, assim. O que acontecia nessa época era desumano. E eu acho que o mais complicado era exatamente que a população não tinha acesso, assim, não compreendia o impacto disso. Né? Não tinha a real noção do quanto isso representava. Por quê? Porque é macroeconomia. E macroeconomia não é para qualquer um. Macroeconomia é um negócio que normalmente assusta as pessoas. Né? Então, quer dizer que hoje renda fixa não é um negócio que dá muito dinheiro? Exatamente. O que significa? Você quer ganhar dinheiro fácil? Não venha para renda fixa. Porque renda fixa não dá dinheiro fácil. Dava. Quando a taxa de juros era alta, quando a inflação era alta, dava. Agora que tanto a taxa de juros está bem baixa e a inflação está controlada, né? Está nessa faixa entre 2% e 6% ao ano, ela tá sob controle. Então, na renda fixa, na poupança, no título público, né, no CDB, você vai ganhar? Vai ganhar uma mixariazinha. Mas é interessante para quem? É interessante para quem não quer assumir risco. Eu não quero assumir risco, então eu vou lá onde eu sei que eu vou ganhar pouco, mas eu pelo menos sei que meu dinheiro não corre o risco de perder. Tá certo? Professor, Oi. No seu ponto de vista hoje, se o senhor tivesse um bom dinheiro, você investir em qual renda aí? Assim, no hoje que nós estamos vivendo. Valdenir, de novo, não depende só do fato de eu ter o dinheiro ou não. Depende do que é que eu quero fazer com esse dinheiro no futuro. Né? Depende, por exemplo, da minha idade. Depende se eu já tenho uma outra renda. Depende se eu quero usar esse dinheiro para me aposentar, por exemplo. Digamos que, vamos pegar o meu caso aqui. Né? Eu não quero viver de aposentadoria do INSS, como eu já falei várias vezes. Né? Eu acho que eu não quero viver com aposentadoria de salário mínimo. Não acho que vá suprir a minha necessidade. Né? Eu tenho filhos e quero que meus filhos tenham uma vida mais fácil do que a minha. Né? Não sou tão jovem, tenho 35, então até eu acredito que eu vá trabalhar tranquilamente até uns 60, 65. Né? Então eu quero me aposentar nesse período. Então a resposta principal é: que tipo de investimento vai conseguir me trazer nessa idade, quando eu tiver 60, 65, uma renda que me garanta
a minha aposentadoria. Então, eu posso dizer, é renda fixa no seu caso? No meu caso, como eu não tenho tanto tempo, Valdemir, eu só tenho talvez aí 25 anos para fazer tudo isso, 25 anos para montar a aposentadoria não é muita coisa. Já é pouco. Né? Então, eu não vou poder, por exemplo, investir só em renda fixa. Porque, como eu falei, a renda fixa hoje está rendendo muito pouquinho. Então, até os 25, 30 anos, não vai chegar um montante suficiente para pagar, para me dar uma renda mensal legal. Então, o que eu vou ter que fazer nesse caso, no meu caso? Eu vou ter que pegar uma boa parte da minha grana e investir em renda fixa, né? Porque eu não posso perder esse dinheiro, é a minha única fonte de renda na minha velhice. Então, eu não posso perder a maior parte. Mas eu vou pegar uma parte menor e eu investiria em renda variável. Né? Para quê? Para que eu consiga ter um lucro um pouquinho maior. Ah, mas vai ter risco maior? Vai. Mas no longo prazo, como eu falei para vocês agora há pouco, né? No caso das ações, né? As ações elas sobem pra caramba, mas ela cai pra caramba, mas ela sobe. E aí no longo prazo, quando você pega o gráfico e olha no longo prazo, ela ainda está subindo. Por mais que ela tenha tido picos de alta e picos de baixa, mas no longo prazo ela ainda está subindo em comparação com o valor que você pagou lá no começo. Então, no meu caso, né, que eu diria que o meu perfil é um perfil moderado, não é conservador, porque eu preciso fazer meu dinheiro render, não é só para guardar o dinheiro, eu preciso fazer ele render um pouco. Eu investiria mais ou menos 65% da minha grana em renda fixa, né? Provavelmente seria em título público federal de longo prazo, né? Alguma coisa nesse sentido. E o restante eu colocaria provavelmente em fundos de investimento. Eu não iria investir diretamente em ações, por exemplo, que eu acho que é muito arriscado. E eu não posso assumir tanto risco assim. Eu não sou agressivo, eu sou moderado. Então eu provavelmente ou compraria fundos de investimento em ações, porque aí eles é quem vão comprar as melhores ações para mim, então a chance de dar lucro é melhor, e fundos de investimentos imobiliários, que também é um negócio que sempre vai dar retorno, né? Ou seja, eles pegam o meu dinheiro e vão investir em imóveis. Ao invés de eu ter a casa, eles é quem compram os imóveis para mim. Tem risco? Tem, mas é um risco mais moderado, né? Para mim, mas você entendeu, Valdemir? Não tem resposta pronta. Não tem resposta entendi pronta, sim, professor. Depende da ocasião, né? Não adianta eu dizer, essa aqui, compra isso aqui que você vai se dar bem. Não, depende muito do que é que você quer com esse dinheiro. Agora não, peraí, professor. Você está sem emprego, você não tem mais empresa, você não tem mais... você não tem concurso. Esse aqui é o dinheiro que você tem para viver dele daqui para frente. Aí mudou o negócio, entendeu? Mudou o negócio. O meu objetivo não é mais aposentadoria, porque eu não tenho outra renda. Então, o meu objetivo é viver desse dinheiro. Então, neste caso, é 100% renda variável. 100% renda variável. Né? Eu ainda não falei sobre o que tipo de renda variável, mas 100% renda variável. Por quê? Porque eu preciso comer. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer esse dinheiro render bastante. Vai perder bastante? Vai. Mas, normalmente, a gente vai ali numa jogada e outra, no final do dia, eu ainda vou ter lucro. Então, esse vai ser o meu objetivo. Fazer com que o meu dinheiro tenha um retorno de curto prazo. Lógico que eu vou ter muito mais risco envolvido. Né? Mas mesmo assim, professor, igual o senhor falou, vai ter umas horas que você, pelo menos, o que você investiu, você consegue. Porque tem os horários que sobe, desce, né? Isso aí a gente chama, Valdemir, de trade. Trade. O que é o trade? Né? É aquela pessoa que fica o dia todo negociando, principalmente na bolsa. Né? Então, mas isso aí não é... Primeiro que a gente não vai aprender a fazer isso nessa disciplina, tá? Até porque nem é o nosso objetivo. Mas o trade, o que ele faz? Diferentemente, por exemplo, de um investidor convencional que compra uma ação de uma empresa porque ele acredita que aquela é uma empresa rentável, é uma empresa que tem futuro. Ele compra essa ação e ele deixa essa ação aí durante 10 anos.
Lá no futuro, provavelmente, se a empresa era de fato uma empresa rentável, uma empresa que tinha futuro e tal, lá na frente ele vai ganhar bastante dinheiro. Tá? Perde dinheiro quem vende. Esse é outro jargão do mercado financeiro. Perde dinheiro quem vende. Quem não vende, quem segura, quem não precisa daquele dinheiro, né? Deixa lá no longo prazo, porque a tendência é que no longo prazo tudo cresça. No longo prazo. Por exemplo, a minha esposa, a primeira vez que ela foi mexer com o mercado financeiro, inclusive antes de mim, ela comprou ações da Petrobras e da Ambev, se não me engano, sem saber nem o que estava fazendo. Não fazia nem ideia. Ela participou de um curso e no curso ensinaram, ela foi lá e tchan, comprou. Ações. Não era nem fundo, era ações. Como ela era besteirinha, eu acho que era, sei lá, cento e poucos reais, a gente deixou. Falou, não, deixa aí pra gente ver o que vai acontecer, até pra gente poder aprender, né? Isso já vão fazer mais ou menos uns 4 anos. Teve escândalo na Petrobras, teve prejuízo na Petrobras, depois teve lucro na Petrobras, teve impeachment nesse meio tempo. Tanta coisa aconteceu, a coisa, né? Se a gente ficasse olhando todos os dias, era aquela loucura. Pá, sobe, desce, pá, não sei o quê, troca presidente, impeachment, dólar no escambau. Mas no longo prazo, né, que nem é tão longo assim, se a gente olhar no longo prazo, subiu. O valor das ações que ela pagou lá atrás valorizaram. Né? Por que valorizaram? Porque a gente não vendeu, a gente deixou lá. Teve prejuízo uma época, minhas ações perderam o valor, mas ficou lá. Eu não mexi nela, eu não realizei aquele prejuízo. Né? Então, no longo prazo, elas valorizaram de novo. Ou seja, eu ganhei aquilo que eu tinha perdido. Então, quando você tem esse tempo a teu favor, normalmente você não precisa se incomodar com essas variações. Então, você vai ganhar lá no longo prazo, mas eu não precisei desse dinheiro para comer. Nem para pagar o meu aluguel. Qual é a diferença de quem faz trade, né? Que é o day trade, como a gente chama? Ele ganha dinheiro onde? Não no longo prazo. Ele ganha dinheiro exatamente nas pequenas oscilações que acontecem ao longo do dia. Então ele compra a um valor X, aí ele está acompanhando o movimento das ações, está acompanhando alguma situação que envolva a empresa, saiu alguma coisa que afetou as ações, e aí ela vai cair as ações. Ele já vende para não ter prejuízo. Então, assim, é muita emoção. É muita emoção. Você tem que realmente ganhar ali pequenos valores para que você possa, no final do dia, ter realizado alguma coisa. Tem muito curso online sobre isso. Tem muita técnica, né? Porque o movimento do mercado ele é um movimento relativamente previsível. Então, por exemplo, aconteceu isso, isso, isso. O próximo passo, a tendência é que aconteça isso. Então, ele ganha dinheiro exatamente nessas pequenas oscilações ao longo do dia que acontecem naturalmente, né? Mas ele ganha o quê? Ele ganha pequenos valores, também perde, e aí no final do dia as coisas se equilibram. Qual é a grande jogada do trade, né? É controle emocional. É principalmente controle emocional. Porque você, por exemplo, né? Comecei a operar, tô lá, de repente tô ganhando pra caramba. Você vai parar? Você tá ganhando pra caramba, você vai parar naquele momento? O nosso cérebro, a tendência é que ele diga, não, pô, você tá ganhando, continua. Né? Aí você, continua, e exatamente naquela que você continua, você perdeu, e teve um puta do prejuízo, talvez perdeu ali o teu dinheiro. Da mesma forma, a tendência é que quando a gente está ali e aí você está perdendo, não, eu vou ter que fazer mais uma operação para tentar recuperar. É igual o viciado em jogo. Né? Puta, perdi. Vou jogar de novo para ver se eu consigo recuperar. Então, para quem faz day trade, né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na aula que vem, sobre renda variável. Mas para quem faz day trade, o lance principal é controle emocional. Se você trabalha com isso, você tem que ter metas. Meta de lucro, né? E meta de prejuízo. Olha, eu só posso perder X. Cheguei naquele valor, perdi X, acabou. Eu não vou mais mexer com aquilo. Eu vou parar, encerrou. Aquilo vai ser considerado como um teu prejuízo do teu negócio. É como se fosse uma empresa. Eu tenho uma margem de prejuízo que eu posso aceitar. Perdi. Vou jogar de novo para ver se eu recupero. Negativo.
essa era a minha margem de prejuízo, está realizado, fechei o computador, acabou. Minha margem de lucro, mesma coisa, controle emocional. Minha meta de lucro hoje é tanto. Chegou na meta de lucro, puta, mas está dando dinheiro, eu vou continuar. Não, essa é a minha meta. Parei aqui, vou fechar o computador e vou fazer outra operação. Né? Porque quem vive de day trade peca exatamente por não ter esse controle emocional. Né? Se empolga, tanto quanto ganha muito, quanto perde muito, e aí acaba perdendo mais do que deveria. Né? Então, mas é uma profissão bacana, cara. Eu tenho muitos amigos que vivem disso. Não, assim, tem alguns que vivem disso porque já tinham um patrimônio, né? E aí estão fazendo esse patrimônio render ali aos poucos. Tem outros que não têm patrimônio e estão vivendo disso também e conseguem ter uma vida legal. Então, acho que... E aí, Valdemir, recentemente, nesses últimos 2 anos, principalmente em função da pandemia, como tem muita gente que está trabalhando em casa, né? Muita gente que veio para o home office, ou muita gente que foi demitida, né? Resumindo, as pessoas estão em casa. A busca por pesquisas, como ganhar dinheiro em casa, como ganhar dinheiro com o celular, como ganhar dinheiro com o computador, subiu milhares de %. Né? Então, as pessoas estão aprendendo muito a fazer isso. Era uma coisa que antigamente era super distante, mas que agora está bem próxima. As pessoas estão aprendendo muito a fazer isso. Então, assim, é uma coisa bem mais acessível do que era no passado. Entendeu? Não é fácil, não é um negócio simples. Mas está muito mais acessível. Bom, ficou claro qual é a diferença de renda fixa para renda variável, Valdenir? Professor, agora sim ficou bem claro. Né? Então, renda fixa é um empréstimo. Você empresta um dinheiro para alguém e esse alguém vai te pagar com um juro combinado, com um prazo combinado, com uma garantia, na maioria das vezes, combinada, e é isso. Já na renda variável, não é um empréstimo, é uma sociedade. Você vai comprar uma parte, você vai ser dono, mas você vai assumir também o risco daquele prejuízo, se caso não der certo. Mas é lógico, o lucro também pode ser muito maior, tá? E aí eu quero já apresentar para vocês, aqui é rápido, algumas características específicas da renda fixa. Então, de novo, renda variável a gente vai aprofundar na aula que vem, e hoje a gente vai falar exclusivamente de renda fixa. Antes da gente entrar nos instrumentos de renda fixa, eu quero falar para vocês do Fundo Garantidor de Crédito. O que é o Fundo Garantidor de Crédito? Lembra das 3 perguntas aqui que eu coloquei para vocês? Ó, quanto você vai me pagar? Quantos de juro, né? Quanto você vai me pagar? E tem alguma garantia, caso tenha algum problema, caso você não consiga me pagar? Então, o Fundo Garantidor de Crédito, ele é exatamente essa garantia que existe nas operações de renda fixa. Agora a gente está falando só de renda fixa, tá? Para ativos que sejam comercializados exclusivamente por bancos. Então, para todo tipo de ativo que você comprar de um banco, que você emprestar para um banco, eles são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Professor, quer dizer então que se eu investir no Nubank, né, se eu ir lá e comprar um CDB do Nubank, e o Nubank quebrar, eu vou ter meu dinheiro de volta? Vai, mas dentro de alguns limites. Dentro de alguns limites você vai poder ter. Então existe um seguro, existe uma segurança de que o teu dinheiro não vai ser perdido. E isso ajuda muito para que os bancos consigam ter pessoas interessadas em emprestar dinheiro para eles, né? Principalmente bancos pequenos, como é o caso do Nubank, que ainda é pequeno, Banco Inter, esses outros bancos menores, eles conseguem garantir o investimento do seu investidor por meio do Fundo Garantidor de Crédito. Isso é muito bacana, né? Muito bacana. Mas lembrando que ele só cobre seguros de ativos de bancos. Aquilo que é fornecido por um banco. Um ativo que é fornecido por uma empresa, por exemplo, como é o caso das debêntures, não são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Por quê? Quem é que coloca dinheiro no Fundo Garantidor de Crédito? Os bancos. Então eles só vão cobrir
ativos dos bancos. Por que o título público federal não tem cobertura do Fundo Garantidor de Crédito? Porque ele é emitido pelo governo e não pelos bancos. Então, ele não tem nada a ver com a FGC. Tá certo? Então, o Fundo Garantidor de Crédito são os bancos se juntaram, né, e aí a cada operação, né, a cada valor investido, eles tiram uma parte do lucro deles e depositam num fundo, né, numa conta, e que se porventura esse banco chegar a quebrar por algum motivo, né, os investidores vão ter direito a receber uma parte, pelo menos, daquele investimento de volta. Né? Então é uma segurança bem legal. E aí quando eu falei, né, quais são os limites do Fundo Garantidor de Crédito? Ele está limitado, né, essa garantia, esse seguro. Ele está limitado a R$250 mil por CPF ou por CNPJ por banco. Então, digamos que eu investi R$500 mil no Nubank, tá? Eu comprei um CDB do Nubank, né? um título que o Nubank emitiu e eu comprei dele, do Nubank, 500 mil. E aí eu comprei mais 50 mil do Banco do Brasil, CDB do Banco do Brasil, ou um LCI do Banco do Brasil, por exemplo. O Fundo Garantidor de Crédito ele só consegue me devolver 250 mil por banco. Ou seja, dos 50 mil que eu investi no Banco do Brasil, eu vou receber os 50 mil. Agora, dos 500 mil que eu havia investido no Nubank, eu só vou poder receber de volta 250 mil. Porque existe uma limitação por banco, tá? Por banco que você investiu. E a outra limitação que existe é que você só pode receber do FGC o valor total de 1 milhão a cada 4 anos. Tá? Então, assim, primeiro, respeitando o limite por banco, mas digamos que você tem, durante 4 anos, você investiu em 10 bancos e os 10 foram à falência. Você só vai poder receber 1 milhão, independente da quantidade de banco, né? O máximo que você vai poder receber é 1 milhão, mesmo que tu tenha investido 5 milhões, você só vai receber 1 milhão. Então ele limita por banco e ele limita por período, né? A cada 4 anos. E aí, como eu falei, ele cobre todos os ativos que são emitidos por bancos. Então, CDB, né? A letra de crédito imobiliário, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que é, a letra de crédito do agronegócio, poupança, o depósito em conta, né? O dinheiro que você depositou na sua conta. Se porventura o banco quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito cobre. Então é bastante seguro, né? Isso dá uma segurança bem grande para o mercado financeiro. Beleza? Valdenir, ficou claro o que é o Fundo Garantidor de Crédito? Tá por aí? Pronto, vamos lá então. Ficou, Valdenir? Oi, ficou repete aí, tá? Sim, professor, tranquilo. FGC, né? E aí agora vamos então para a cereja do bolo. Tipos de ativos de renda fixa. Né? Eu já falei um pouco sobre cada um. Quais são os tipos, então? Né? Quais são os tipos de ativos que têm essa característica, então, de dívida? Tá? É uma dívida. Você emprestou dinheiro para alguém e alguém combinou contigo uma taxa, um prazo e uma garantia. Primeiro, como eu já falei, caderneta de poupança, que é aquele mais simples, né, que todo mundo conhece, que você lá no próprio banco cria uma conta poupança, você coloca a tua poupança lá dentro, mas na verdade o dinheiro não está parado lá. Esse dinheiro, o banco pegou esse dinheiro e ele vai fazer alguma coisa com esse dinheiro. Né? Ele vai investir o seu dinheiro em alguma coisa. Na maioria das vezes, dinheiro da poupança e dinheiro do FGTS, eles são utilizados para poder financiar o Minha Casa Minha Vida. Ou outros tipos de políticas imobiliárias, né? Habitacionais, no caso, não imobiliárias, habitacionais. Mas o dinheiro o banco usa esse dinheiro para fazer mais dinheiro, né? E aí ele te paga uma taxa em cima disso, ele te paga uma remuneração em cima desse empréstimo que você fez para ele. Hoje no Brasil, por que a poupança está rendendo muito pouco? Porque ela está atrelada à Selic. De novo, qual é a Selic hoje? 2,75. Então,
A Selic, que é a taxa de juros básica da economia, ela está muito baixa. Então, como a poupança está atrelada à taxa Selic, ela vai render muito pouquinho. Ela rende nessa tabela aqui, olha só. Ela tem uma tabela pré-definida, tá? Está condicionada a essa tabela. Se a Selic estiver maior do que 8,5%, a remuneração da poupança é de 6% ao ano, mais a taxa de referência. Já vou falar sobre essa taxa de referência. Se a Selic estiver menor do que 8,5%, como é o caso de agora, ela vai pagar 70% da Selic mais a taxa de referência. Vamos lá, essa taxa de referência, do que se trata essa taxa de referência? A taxa de referência, ela é uma taxa que foi criada há décadas atrás para servir de base para a economia. Mas quando você tem queda, ela na verdade, ela trabalha com a variação da taxa que é operada de quando bancos emprestam dinheiro para outros bancos, tá? Então, quando o Banco do Brasil empresta dinheiro para o Nubank, para o Itaú, para fechar o caixa dele, isso acontece bastante, a gente chama isso de DI, né? Que é o crédito interbancário, o banco cobra uma taxa para esse outro banco, para emprestar o dinheiro. Porém, né, qual é a taxa que o banco considera para poder cobrar do outro banco? Normalmente ele usa como referência a taxa Selic, né? A taxa Selic, que é a taxa básica da economia. O que está acontecendo com a taxa Selic nos últimos anos? Ela está caindo. Então significa que cada dia que a Selic cai, o dinheiro fica mais barato de um banco para outro. O que é a taxa de referência? Ela é essa variação de um dia para o outro do que o banco cobra do outro para emprestar dinheiro. Significa que se a variação está caindo, ou seja, se a Selic está caindo, a taxa de referência também cai, ao ponto de ficar zerada. Ou seja, se ela fica menor do que a taxa anterior, ela está zerada. Não teve variação para cima, teve variação para baixo. Resumindo, trocando em miúdos, desde 2000, se não me engano, 2009 ou 2010, alguma coisa assim, a TR está zerada. Não tem TR, não existe TR. Não, 2016, perdão, 2016. A TR está zerada, então não tem TR, não existe TR. Então, o que a poupança paga hoje? Hoje, se você colocar seu dinheiro na poupança, quanto que ela vai pagar? 70% da Selic. Só isso, porque a taxa de referência está zerada. Quanto é 70% da Selic? Se a Selic está 2,75, é só fazer a conta. Quanto que é 70% de 2,75? 1,92. Ou seja, a poupança vai pagar 1,92 ao ano. É muito pouco, é uma variação muito pequena. Né? Então, é um investimento adequado? É um investimento aconselhável? Não sei. Se você estiver com muito, mas muito medo mesmo de perder teu dinheiro, você coloca na poupança. Mas, em último caso, você vai comprar um título público federal baseado na Selic, que é melhor. Pelo menos você ganha 100% da Selic, você não ganha 70%. Né? Então a poupança ela perdeu bastante espaço, muito espaço, e a tendência é que ela continue perdendo ainda mais, né? Porque não vale a pena colocar o dinheiro na poupança, certo? A poupança, como eu já falei, ela é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, né? Ou seja, ela é um ativo do banco. Afinal de contas, você colocou seu dinheiro naquele banco, então ela é garantida. Você tem rentabilidade diária, ou seja, você ganha todos os dias. Aquela taxa de juros ao ano, ela né, dividida diariamente, então você ganha todos os dias. Mas a poupança ela tem o que a gente chama de aniversário. O que é o aniversário da poupança? É o dia que você começou a investir, então todos os meses ela tem um aniversário. Então o teu lucro ela só é reinserida na conta no dia do aniversário da conta, né? Então, se você resgatar, por exemplo, teu dinheiro antes do aniversário, você não recebe a rentabilidade daquele mês.
Então tem esse lance aí. Você não paga IOF, né? Lembrando que o IOF é o Imposto sobre as Operações Financeiras. Então você não paga IOF na poupança. Que mais? Também não paga imposto de renda se você for pessoa física. Se você for pessoa jurídica, você paga imposto de renda. A não ser que você for uma pessoa jurídica imune. O que é uma pessoa jurídica imune? A pessoa jurídica imune é algum tipo de pessoa jurídica que presta algum tipo de serviço social, como uma ONG ou algo parecido. Mas aí ela tem que ter essa classificação jurídica. E se você não for uma pessoa jurídica imune, você vai pagar imposto de renda conforme a tabela regressiva. Ou seja, quanto mais tempo o dinheiro ficar na poupança, menos você vai pagar de imposto de renda quando você fizer o resgate. Tá? Resumindo, é isso. Quanto mais rápido você resgatar o dinheiro, mais imposto de renda você paga. Mais o percentual, tá? Não é em valor. Maior o percentual. Quanto mais tempo, menor o percentual de imposto de renda. Tá? Mas pessoa física não paga imposto de renda na poupança, não. Beleza? O segundo ativo, CDB. Esse aqui, Valdenir, quem estiver ouvindo depois, vocês vão ouvir falar muito sobre ele. Quem for fazer a prova, principalmente, também vai ouvir falar muito. Por que vai ouvir falar muito? Porque hoje é um dos ativos, é um dos instrumentos do mercado financeiro mais comuns, né, do mercado. É super comum. Tipo, inclusive substituiu muito o espaço da poupança. Porque é no banco, também é no banco, rende mais do que a poupança, né, e tem possibilidade de ser revendido. Então você pode vender um CDB, por exemplo, pode revender um CDB que você comprou. Diferentemente da poupança, que você só bota o seu dinheiro lá. Então você pode pegar esse CDB e trabalhar com ele. É um certificado, né? Então você pode revender, você pode ganhar mais dinheiro ainda com ele. Então o que é um CDB? É um papel, tá, que um banco emite. É um certificado que um banco emite. O que significa esse certificado? Olha, cliente, me dá R$1.000, eu vou te dar esse certificado aqui, esse papel. Esse papel está dizendo que, se você me emprestar esses R$1.000 durante esse período, daqui a X tempo, você vai vir aqui e eu vou te pagar, vou comprar de volta esse teu papel, certo? E vou te pagar R$1.500. Né? Ou seja, ele pagou uma taxa de juros de 50%. Olha que loucura. Né? Quem é que pode fazer isso? Os bancos. O banco emite um título dele, um certificado do banco, para que você possa emprestar dinheiro para ele. Ah, você virou sócio do banco? Não. Eu não comprei uma ação do banco, eu comprei um CDB. O CDB é uma dívida. O banco está prometendo para você que vai te pagar essa dívida e vai te pagar um juro em cima disso. Certo? Então você não é sócio do banco. Você não comprou uma parte do banco. Você comprou uma dívida, você emprestou dinheiro para o banco e o banco vai te pagar a um valor X e a uma taxa X. E com uma garantia. Qual garantia? O Fundo Garantidor de Crédito, né? O FGC. Ele que garante que se o banco não pagar, ele vai fazer o pagamento. Tá certo? Bom, Valdenir, ficou claro o que é um CDB? Professor, sim, fiquei. Deu para entender? Bem. Então, um CDB é o quê? É um papel que o banco te vende com a promessa de que ele vai pagar essa dívida para você no futuro. Então, você, ao invés de deixar teu dinheiro na poupança, que rende 70% da Selic, você vai comprar um CDB que, na maioria das vezes, rende 100% da Selic. Ou seja, se está 2,5% hoje, ele vai te pagar 2,5% em cima daquilo, né? Em cima do valor que você emprestar para ele. Tá? E é tão acessível quanto a poupança. Você está lá no seu banco, você pode a qualquer momento comprar um CDB. Como eu falei do Nubank lá no começo, é exatamente isso que acontece. O Nubank, quando ele pergunta para você, você quer guardar dinheiro, o que ele está fazendo? Ou ele está te vendendo CDB, ou ele está te vendendo um fundo de investimento, ou alguma coisa parecida. Poupança não é. Entendeu? Poupança não é, porque poupança rende muito pouco. Já em outros bancos, né, bancos não tão moderninhos assim,
aí você precisa falar com o teu gerente, né? Você precisa ir no banco pessoalmente. Não é tão acessível assim comprar CDBs. Bom, algumas informações aqui sobre o CDB. Né? Primeiro que você pode negociar ele no mercado secundário. O que é mercado secundário? Eu comprei um CDB do Banco do Brasil, tá? Comprei R$1.000 em CDB. E ele me prometeu que vai me pagar 1.500, lembra? Pô, mas eu não tô podendo esperar esse tempo, né? Ele falou que ia me pagar ano que vem, ou seja, 12 meses. Mas eu tô precisando desse dinheiro agora. Eu tô precisando desse dinheiro agora para resolver um problema. Ao invés de eu ir lá no banco e resgatar esse dinheiro, tipo, devolver, né, o papel e pegar o meu dinheiro de volta sem ganhar os 1.500, eu vou ganhar um pouco, eu vou ganhar talvez 1.100, 1.050, tá? Se eu fizer a antecipação, né, no caso. Mas se eu for lá na bolsa, né, e vender esse meu CDB, ofertar esse meu CDB, que vai valer 1.500 daqui a 12 meses, e vender ele por 1.200, eu já ganhei mais do que se eu tivesse devolvido para o banco. Se eu tivesse vendido para o banco a minha CDB. Então a vantagem do CDB é que, como ele é um título, né, ele é um certificado que o banco te dá, você pode negociar ele, você pode vender para outras pessoas. Ó, eu vou comprar um carro. Ó, eu tenho aqui 10 mil em CDB do Banco do Brasil. 10 mil. Ele vale 10 mil reais. Ou seja, você pode vender, você pode comprar um carro pagando com um título, pagando com esse CDB. Né? Então ele pode ser negociado, e tudo que pode ser negociado pode ter mais lucro. Né? Que mais? A tributação. Ele vai obedecer a tabela regressiva do Imposto de Renda e do IOF, ou seja, de novo, quanto mais tempo, né, quanto mais longo for o prazo, menor o imposto. No caso do IOF, a partir de 30 dias, você já não paga IOF. Essa é a tabela regressiva do IOF. Tá? E no caso do imposto de renda, ele vai de 15% até 20 e poucos por cento. Né? Ou seja, quanto mais tempo, menos imposto você paga. Ele é coberto pelo FGC também, né? Ou seja, é um produto do banco. A gente ainda está falando de produtos do banco. Quem emite CDB é banco. Então ele tem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Se porventura o banco quebrar, você vai ter esse dinheiro de volta. Tá bom? E aí, continuando ainda em produtos bancários, tá? Produtos de banco. Esses dois que eu vou falar para vocês agora são muito parecidos, são super simples, tá? Qual que é a diferença? A letra de crédito imobiliário e a letra de crédito do agronegócio, do que se trata essa letra de crédito? Diferentemente do CDB, tá? O CDB, quando você empresta dinheiro para o banco, você está emprestando dinheiro para o banco e o banco está pegando esse dinheiro e fazendo o que ele quiser com esse dinheiro. Tá? Ele vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para outras pessoas, ele vai pegar esse dinheiro e ele vai cobrir rombo do caixa, ele vai pagar, ele vai fazer o que ele quiser. Tá? CDB, você está emprestando dinheiro para o banco e ele vai fazer o que ele quiser com esse dinheiro. Ou seja, não tem nenhum tipo de destinação obrigatória para esse dinheiro. Ele pode fazer o que ele quiser, inclusive nada. No caso de letras de crédito, né, ou do agronegócio ou imobiliário, o que vai acontecer? Quando você compra uma letra de crédito imobiliário ou do agronegócio, esse dinheiro que você está emprestando para o banco, obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente, deve ser investido ou em imóveis, em construção, compra de imóveis, aluguel de imóveis, alguma coisa nesse sentido, tá? E esse imóvel que vai ser financiado com esse dinheiro que eu estou emprestando, veja bem, vamos colocar aqui, vamos exemplificar. Eu fui lá no banco, então, e comprei uma letra de crédito imobiliário no valor de R$500 mil, tá? Então, eu entreguei R$500 mil para o banco e o banco me entregou um título, um papel, chamado letra de crédito imobiliário. Ele vai pegar esses meus R$500 mil e vai emprestar para você, Valdenir, para que você possa construir a sua casa.
Então você vai construir a sua casa com esses 500 mil que você pegou emprestado do banco, que era meu. A sua casa que você vai construir com esse dinheiro, ela vai entrar como garantia desse empréstimo que você está tomando, não é assim? Se você não paga, o que acontece? O banco vai tomar a sua casa. O banco vai tomar a sua casa. E por que ele vai tomar a sua casa? Porque ele precisa me pagar. Porque fui eu quem emprestei para ele esse dinheiro, que ele emprestou para você e ele ganhou juro em cima dessa operação. Então, significa que a casa que você construiu com esse dinheiro, ela serve do que a gente chama de lastro ou garantia para essa operação. Então, existe uma coisa palpável, concreta, que serve de garantia para essa operação. Então, se porventura o banco, sei lá, o banco quebrar ou alguma coisa parecida, ou você não pagar o empréstimo, o banco pelo menos vai conseguir me pagar para que eu possa ter o meu retorno do meu investimento. Então é uma garantia muito maior. Então quando você compra um ativo que é lastreado, como a gente chama, significa que ele é muito mais seguro. Por quê? Porque existe alguma coisa concreta mesmo, física, que pode ser pega para mim, né, para me pagar, para devolver aquilo que eu havia emprestado para o banco. Então, o que é uma letra de crédito imobiliário? É um papel lastreado, né, um ativo lastreado, onde eu empresto dinheiro para o banco e o banco empresta dinheiro para pessoas construírem imóveis. E aí esses imóveis entram de garantia nessa operação. E o banco não pode fazer outra coisa com esse dinheiro. Ele só pode fazer empréstimo para imóveis, ou construção, locação, compra, alguma coisa assim. Porque tem que ter o imóvel físico envolvido na história. Da mesma forma, a letra de crédito do agronegócio, né? O que o banco vai fazer? Eu vou emprestar dinheiro para o banco, ou seja, eu vou comprar uma LCA. O banco vai pegar esse meu dinheiro e, obrigatoriamente, ele vai emprestar esse dinheiro para alguém que está precisando de dinheiro para investir no agronegócio. Ou seja, ele vai comprar uma fazenda, ou ele vai investir numa safra, né, numa colheita, ele vai comprar maquinário. E aí, se porventura essa pessoa que pegou o dinheiro emprestado do banco não pagar o empréstimo, o banco vai pegar de volta esse bem que foi adquirido para que ele possa retirar o lucro dele e me pagar o meu investimento. Ou seja, existe uma garantia. Existe uma garantia real para aquele investimento que eu estou fazendo. Então, é muito mais seguro. Tá certo? É muito mais seguro. Então, a gente falou aqui de três produtos até agora, né? Que são de bancos. Na verdade, 4, né? A poupança, a CDB, e agora a gente falou de 2 que são lastreados, ou seja, eles têm garantias, além do fundo garantidor de crédito, eles têm garantias físicas. No caso do LCA, que é a letras de crédito do agronegócio, aquilo que é investido diretamente no mercado do agro, e letras de crédito imobiliário, que é efetivamente aquilo que é investido em imóveis, tá? Tranquilo, Valdenir? Você está de cobaia hoje, hein, cara? Eu tô começando a ficar com dó de você. Não, professor, de boa. Pra você não ficar com pena. Mas vamos lá, tá acabando. Beleza? Então, esses são lastreados. E aí tem mais um que é lastreado. Esse aqui eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção, porque ele é um pouquinho confuso, mas a gente vai conseguir entender. A gente vai ter... aqui algumas informações da LCI e da LCA, mas a gente já falou sobre isso também. A gente vai ter o que a gente chama de operação compromissada. Tá? O que é uma operação compromissada? Vamos lá. Digamos que o Banco Inter, ele comprou do Banco Pan-Americano um CDB, tá? Que é um crédito bancário, né? Ou seja, ele comprou um título do Banco Pan-Americano. E ele tem esse título, né? Ele está lá com esse título na gaveta dele, valendo 10 mil reais. O que ele faz? Ele precisa de dinheiro agora,
né? De novo, lembrando que o título ele tem um prazo para ser resgatado, né? Ou seja, para ele pegar o dinheiro de volta com juros. E aí o banco precisa de dinheiro agora, o que ele vai fazer? Ele vai pegar dinheiro emprestado da gente, ou seja, eu vou emprestar dinheiro para o Banco Inter, e ele vai me dar como garantia, ou seja, ele vai entregar na minha mão o título que ele comprou do Banco Pan-Americano. Né? Ou seja, ele está repassando para mim uma dívida que ele tem para receber. E aí ele vai pegar o meu dinheiro, ele vai trabalhar com esse dinheiro e tal. Ou seja, existe uma garantia, né, desse dinheiro que eu peguei emprestado que eu dei emprestado para o Banco Inter. Por quê? Se o Banco Inter não me devolver o meu dinheiro, o máximo que vai acontecer é eu ir lá no Banco Pan-Americano e resgatar o meu dinheiro com o CDB que eu tenho aqui na mão. Então, o que é uma operação compromissada? O banco toma dinheiro emprestado de alguém usando como garantia um papel, um ativo que ele tem de outro banco, tá? Ou outro ativo de outro banco. Então ela é compromissada por isso, porque uma está atrelada à outra, então existe um compromisso de pagamento, tá? Também com um risco de crédito muito baixo. E além também de ser coberto pelo fundo garantidor de crédito. Então assim, se você comprar uma operação compromissada, é muito difícil, muito raro, de você não ter aquilo que foi combinado, né, de não ser pago. Tá certo? Então, o que é uma operação compromissada? É quando o banco, de novo, a gente ainda está falando de operações bancárias, o banco pega dinheiro emprestado contigo e ele dá como garantia um ativo que ele tem de outro banco, tá? Um papel que ele tem de outro banco. E aí ele vai garantir a recompra disso, né? Ou seja, olha, na data X você volta aqui, me devolve esse papel e eu vou pagar o seu dinheiro com juros. Tá? Então, e aí o que ele vai? Ele vai pegar de volta aquele papel que é dele e que depois, no futuro, ele vai comprar, ele vai resgatar lá no Banco Pan-Americano. Tá certo? Como eu falei, ele é garantido pelo fundo, né? Ele possui a cobertura do fundo. Ele, como eu mencionei, ele é uma operação lastreada, ou seja, ele tem uma garantia, então tudo que tem lastro tem garantia de alguma coisa concreta. Né? O LCI tem a garantia do imóvel. O LCA tem a garantia da fazenda, né? do boi, da colheitadeira. Né? E uma operação compromissada tem a garantia do papel. Né? Do papel que é do outro banco e que pode ser resgatado caso o banco X aqui não pague a dívida que ele contraiu. Né? Paga imposto de renda, paga IOF, da mesma forma também com a tabela regressiva. Tá bom? Deu para entender, Valdemir? Eu sei que ela é um pouquinho confusa. Não, professor, tá bom. Tá suave, né? Bom, e aí já partindo para as últimas, a debenture. Então, ó, eu falei de título de banco, que é o quê? Que é a CDB, né? Então, um CDB é um título que o banco emite. O LCI, o LCA e a operação compromissada é um título que o banco emite, tá? Então ele vende uma promessa de pagamento de dívida. Mas as empresas também podem fazer isso. A empresa também, se ela precisar captar, né, se a minha empresa precisa captar dinheiro, eu preciso de dinheiro para um determinado tipo de investimento, né? O que eu vou fazer? Eu também vou emitir um papel. Tanto que a gente chama de papéis, né? Você já deve ter percebido. A gente chama tudo isso de papéis. Por quê? Porque na maioria das vezes esses títulos, eles são realmente papéis. Ou se não, eles são escriturários, mas continuam sendo papéis, né? Então, o que é uma debenture, né? Sendo bem objetivo. É uma CDB, só que de uma empresa. Ou seja, é um título que a empresa, uma empresa qualquer, emite e ela vende para uma outra pessoa, ou seja, ela pega dinheiro emprestado de uma pessoa, essa pessoa vai ficar com esse papel na mão, com esse título, né, com essa promessa de pagamento dessa dívida, e ela vai resgatar esse dinheiro num determinado prazo, de novo, lá desde o começo, né? Num determinado prazo, numa determinada taxa de juro, certo?
e com uma determinada garantia. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre as garantias da debênture. Mas o que muda principalmente é que debênture ela é de empresa. Então a taxa ela vai ser combinada entre a empresa e o cliente, não existe um padrão de taxa. Vai depender do quanto a empresa precisa do dinheiro, do quanto o investidor está disposto a pagar. Lembrando que quem compra uma debênture não é sócio da empresa. Então você não está comprando uma ação da empresa. É renda fixa. Tá? Eu não estou comprando uma ação, estou comprando uma dívida. Eu estou comprando uma promessa de pagamento. Então estou emprestando dinheiro para a empresa, não estou entrando como sócio. Ah, mas e se ela der prejuízo, professor? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Eu emprestei dinheiro para ela. Né? Ela vai ter que me pagar do mesmo jeito. Como que ela vai pagar, professor? E agora a gente vai entender como é que ela vai pagar. Tá? Então, de novo, debênture é um empréstimo que você, pessoa física ou jurídica, faz para uma empresa. Tá certo? Eu acho que até faltou aqui a explicação. Enfim. Ele pode ter qualquer prazo de validade. De novo, é uma operação comercial entre uma empresa e um investidor, então ela pode ter qualquer taxa e ela pode ter qualquer prazo, qualquer forma de pagamento, qualquer tipo de remuneração. Uma coisa que é interessante é que a debênture ela pode ser convertida em ações. Ela pode, mas não significa que todas elas vão ser. Isso, por exemplo, vai depender do tipo de empresa. Eu comprei uma debênture da Magalu, aí a Magalu tá bombando, aí eu tenho lá 50 mil reais em debênture, que foi combinada a uma taxa de juros de, sei lá, 3, 4% ao ano. Tá, mas então, se eu trocar isso em ações, eu vou talvez estar ganhando mais. Mas aí você vai estar trocando, olha que louco, você vai estar trocando de renda fixa, que é uma renda combinada, prevista, estabelecida, para renda variável. É mais arriscado, mas pode ter um retorno maior. Então a debênture, quando você compra uma debênture, você pode transformar ela em ações. Ou seja, eu não estou mais te emprestando dinheiro não, empresa, eu quero virar teu sócio agora porque eu acho que a tua empresa está indo bem. Então, pega esse dinheiro que está contigo, que eu comprei aí de debênture, né, que eu te emprestei, e converte ela em ações. Ou seja, vamos converter ela em propriedade da tua empresa, em parcela de propriedade. Então, eu não vou mais ser uma pessoa que te empresta dinheiro, eu vou ser teu sócio. Tá? Basicamente é isso. Então, a debênture ela tem essa possibilidade de virar ações. E aí, quando eu falei sobre a garantia, né? Uma debênture, ela não é emitida por nenhum banco. Ela é emitida por uma empresa. É uma empresa que pegou dinheiro emprestado. Então, se ela é uma empresa, ela não é banco, ela não está coberta pelo Fundo Garantidor de Crédito. Só estão cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito ativos que são oriundos de bancos. Então, debênture não tem nada a ver com o Fundo Garantidor de Crédito. Tá? Agora, existem algumas garantias, tá, que são definidas pelo Banco Central em se tratando de emissão de debênture. Só que essas garantias também dependem da negociação entre o cliente, né, a pessoa que está emprestando dinheiro, e a empresa. Isso vai ficar bem claro na hora que é feita a escritura, que é como a gente chama o título ali, né, o contrato de compra da debênture. Quais são os tipos de garantia? São 4. A primeira é a garantia real. O que é a garantia real? Essa é a maior garantia. Por quê? Quando uma empresa emite uma debênture com garantia real, significa que ela inclui nessa negociação algum tipo de garantia real, tipo um bem que exista de fato. Então, você vai me emprestar R$1 milhão e eu vou colocar como garantia real aqui de que eu vou te pagar esses R$1 milhão com o juro que foi combinado. Eu vou te colocar aqui o prédio da nossa empresa. O prédio. Está aqui, prédio como garantia real. E por que garantia real? É uma garantia real porque enquanto ele não me pagar o que ele me deve, o que ele prometeu que iria me pagar, esse bem dele, o prédio da empresa, vai ficar preso.
Ou seja, ele não pode vender, ele não pode alugar, ele não pode dar de garantia para outro tipo de negociação, ele não pode fazer nada com isso, ela fica presa. Por isso que é garantia real. Porque se porventura ele não me pagar, aquele prédio já está separado para pagar a dívida que ele tem comigo. Tá? Então, debênture com garantia real é massa, por quê? Porque tem um risco pequeno de eu não ter o meu dinheiro devolvido, né? Ou pelo menos o ressarcimento com o bem que ficou preso. Tá? A outra opção, mas é lógico, nesse caso aqui, como existe uma garantia maior, ou seja, um risco menor, né? A taxa, nesse caso aqui, o lucro não vai ser tão grande, certo? Agora, quanto mais arriscado vai ficando, maior vai sendo a sua lucratividade. Esse segundo tipo de garantia é garantia flutuante. Qual que é a garantia flutuante? Também existe um bem, também é colocada o prédio da empresa como garantia de que você vai receber o seu retorno. A diferença é que esse bem não fica preso. Como assim, professor? Ó, eu coloquei como garantia o prédio. Mas vamos dizer que essa empresa precisa fazer alguma coisa com esse prédio, ela quer vender esse prédio, quer alugar, quer fazer alguma coisa, ela vai trocar de garantia, ou seja, ela vai colocar como garantia outro prédio, ou, sei lá, veículos, ou ela quer colocar como garantia terrenos que ela tem em outra cidade. Ela pode? Pode. Então, não fica aquele bem preso. Ela precisa ter um tipo de bem para substituir aquela garantia. Mas não é obrigatório que seja aquele que foi combinado. Ela pode mudar, ela pode alternar, né, de garantia. Tá? A outra é a garantia quirográfica ou sem preferência. O que significa isso? Inclusive o texto aqui fala, né? La garantia soy yo, ou seja, não tem garantia nenhuma. Não tem garantia. Não existe garantia. Ou seja, não tem um bem que está atrelado à tua dívida. Né? O que vai acontecer? Se porventura essa empresa ir à falência, tipo, eu emprestei 10 mil reais para a Magalu, ou seja, eu comprei uma debênture de 10 mil reais da Magalu, e a Magalu foi à falência. Tá? Como a garantia era uma garantia quirográfica ou sem preferência, o que vai acontecer? Quando uma empresa vai à falência, né, existem a execução ou as execuções de tudo que a empresa tem de bens, né, a receber, patrimônio, equipamento, prédio, tudo isso. Tá? Todo esse patrimônio ele é dividido para poder fazer o pagamento dos seus credores. E nesses credores vai ter sócio, vai ter fornecedores, vai ter um monte de gente, tá? Inclusive aquele que comprou uma debênture da Magalu. Então, eu vou estar em pé de igualdade com os sócios, por exemplo, para poder receber aquilo que a empresa me deve. Então, quando a empresa for pagar, ou quando a empresa não, né? Quando quem estiver executando, no caso aqui o agente fiduciário, estiver executando essa dívida, ou seja, vai vender ou vai dividir o que sobrou da Magalu, eu vou receber quando os outros credores forem receber. Tá? Então não tem necessariamente, isso aqui é meu. Não, você vai receber na mesma proporção. Quando a gente conseguir pagar todo mundo, você vai receber. Tá bom? E aí a última, que é a garantia subordinada. A garantia subordinada, coitada. Na garantia subordinada, essa realmente não tem garantia nenhuma. O que significa? Significa que depois, se a empresa falir, né, se a empresa for à falência, depois que ela pagar os acionistas, depois que ela pagar os credores, ou seja, depois que ela pagar todo mundo, se sobrar dinheiro, se sobrar alguma merreca, se sobrar alguma coisinha, aí você vai receber. Né? Ou seja, nesse caso aqui o risco já é bem mais alto. Então, uma debênture com garantia subordinada deve pagar muito mais caro de juro. Né? Porque você está assumindo um risco muito grande. Se a empresa falir, existe um risco de você não receber, ou se for receber, vai receber depois de todo mundo. Né? Ou seja, não tem prioridade nenhuma. Beleza? Então, tem garantia na debênture? Tem. Depende
de que garantia que vai ficar combinada na escritura. Ou seja, a escritura é o contrato, é o regulamento quando você compra uma debênture e ela que faz a regulamentação. Quem é que faz essa gestão, né, do controle da debênture? Uma pessoa jurídica autorizada pelo Banco Central. Ou seja, na maioria das vezes, uma empresa, quando ela quer emitir uma debênture, ou quando ela precisa captar dinheiro, ela vai até uma corretora, provavelmente, imobiliária, uma corretora de finanças, né? Para que ela possa auxiliar nessa emissão da debênture. E da mesma forma, né, esse agente fiduciário vai ser o responsável por, em havendo falência, em havendo algum tipo de problema, ela que vai ser a responsável por fazer cumprir a regra do que ficou estabelecido na escritura, do ponto de vista da garantia. Ah, sua garantia ela era real? Então, vamos lá, tá aqui o teu prédio. Ah, tua garantia era subordinada? Pera lá, segura. E quando a gente conseguir pagar todo mundo aqui, eu lembro de você. Tá? Então, é o agente fiduciário que é o responsável por fazer isso. Esse agente é uma pessoa jurídica, tá? Que é autorizada pelo Banco Central. A debênture, mesma coisa, a tabela regressiva do imposto de renda, tá? Ou seja, você paga imposto de renda também. Quanto mais tempo você fica, menos imposto você paga. Quanto mais rápido você resgata, mais imposto você paga. E aí a gente tem um lance aqui que eu achei bem interessante trazer para vocês, que é a debênture incentivada. O que é uma debênture incentivada? Existem segmentos da economia que o governo federal quer incentivar que hajam investimentos naquelas áreas, como, por exemplo, logística, mobilidade urbana, energia, telecomunicações, radiodifusão, saneamento básico e irrigação. Então, o que ele faz? Empresas, invistam nesses segmentos, façam investimentos nesses segmentos, façam captação de dinheiro por meio de debêntures, para poder usar esse dinheiro para esses investimentos, que a gente vai isentar a pessoa que for te emprestar esse dinheiro de imposto de renda. Né? Ou seja, não existe imposto de renda para a pessoa física que comprar uma debênture incentivada. Então, se a empresa que emitiu essa debênture vai usar esse dinheiro para algum tipo de investimento nesse segmento, eu não pago imposto de renda. Então, é um puta negócio. É um super negócio, dependendo do tipo de garantia que existir. Tá? Então, é interessante por quê? Porque você não paga imposto de renda. Então, você consegue retirar uma parte maior quando você for fazer o resgate. Tá bom? Então, de novo, o que é uma debênture? É um título emitido por uma empresa que quer captar dinheiro e aí você empresta dinheiro para essa empresa. Há uma taxa estabelecida, né? Há uma garantia estabelecida, há um tempo estabelecido e é isso aí. Tá bom? E aí a gente chega no nosso último tópico. E esse aqui é super interessante. Que são os títulos públicos federais. O que são os títulos públicos federais? Eu vou pegar aqui de novo meu papel de exemplo. É um certificado, ou seja, é um papel, é uma dívida, né, que o governo contrai com o cidadão. Ou seja, assim como você emprestou dinheiro para o banco lá no CDB, né, assim como você emprestou dinheiro para a empresa aqui na debênture, um título público federal é você emprestando dinheiro para quem? Para o governo. Para o governo federal. E da mesma forma que na debênture e numa CDB, o governo federal também vai combinar um prazo, também vai combinar uma remuneração, uma taxa de juros, né? O que muda aqui é que não existe um combinado de garantia. Por que não existe um combinado de garantia? Porque nesse caso, quem está dando a garantia para você é o governo do seu país. Então, o risco de crédito para uma operação dessa, né, para um título que quem emite é o seu país, é o seu governo, o risco é muito menor. Então, ela não precisa de garantia. Tá? Não tem nenhum tipo de garantia nesse tipo de operação. Beleza? Não tem fundo garantidor de crédito, porque não é banco, é o governo. Tá? E aí não tem nenhum outro tipo de garantia como a debênture, porque o governo está te prometendo que vai te pagar. Tá? E aí, quais são os tipos, né? Vamos passar aqui já direto. Quais são os tipos de títulos
públicos federais. Nós temos a letra do Tesouro Nacional, letra financeira do Tesouro, a nota do Tesouro Nacional Série B principal, nota do Tesouro Nacional Série B e nota do Tesouro Nacional Série F. O que é isso, professor? O que é esse monte de letra aí? Né? Essas siglas. É complicadinho mesmo, mas a gente vai conseguir destrinchar aqui com fé em Deus. Tá? Esses nomes, inclusive, eles foram complementados depois que o Tesouro Direto, né, que é o canal pelo qual você, cidadão comum, pode comprar um título desse, os nomes foram revisados para ficarem mais comerciais e mais fáceis de entender. Então, os próprios nomes vão ajudar melhor, tá? Vamos lá, quais são os nomes, então. A gente tem a primeira, que é letra do Tesouro Nacional, que ela passa a ser chamado de Tesouro Pré-Fixado. O que é um título público federal? Tesouro Pré-Fixado, né? Significa que a gente já definiu qual vai ser o lucro que você vai ter nessa operação, ou seja, você vai ganhar esse percentual de lucratividade. E você, num tesouro pré-fixado, ao invés de você pagar o valor X e lá no futuro você recuperar o valor X mais o juro, o que acontece? Você define o juro, você define qual é a taxa que vai ser fixada, e vai existir um desconto, ou seja, um deságio, que a gente chama, e você paga agora um valor menor considerando esse deságio. Vamos lá. Então, esse título vai valer, daqui a 3 anos, R$1.000. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou pagar agora para o Tesouro Direto R$650 e daqui a 3 anos eu vou resgatar R$1.000. Então, vocês entenderam que muda um pouquinho a lógica das coisas. Ele é pré-fixado, exatamente por isso. Eu já determinei quanto é que eu vou ganhar no futuro. Ele não depende de nenhum indicador, ele depende de um valor. É um valor X. Se você vai sacar R$1.000 e você vai pagar agora R$650. Então, você paga agora com deságio, que é exatamente, provavelmente, o exemplo que o professor Gustavo colocou lá no grupo. Ele vai resgatar agora um título que ele comprou há não sei quantos anos atrás com um juro de 11%. Então, ele pagou lá atrás 11% a menos. E agora, ele vai sacar esse valor com 11% a mais. Por isso que é pré-fixado. Já estava determinado que ele iria receber esse valor. Tá certo? Então, a LTN ou Tesouro Pré-Fixado, você paga agora um valor com deságio, um valor menor, e lá no futuro você recebe o valor completo, certo? O Tesouro Selic, né, ou LFT, Letras Financeiras do Tesouro, é o oposto. Eu pago agora um valor cheio, certo? Eu pago agora R$1.000, que já é o valor do título, e daqui a 3 anos eu vou resgatar esse título corrigido por uma taxa. Qual taxa? A taxa Selic. Então eu sei quanto que eu vou ganhar? Em valor exatamente não. Eu não sei qual é o valor que eu vou ganhar. Mas eu sei que eu vou ganhar o meu retorno com base na taxa Selic da época. Certo? Então por isso que ele é pós-fixado. Ele vai ser fixado depois com base na taxa Selic. Então é diferente do pré-fixado, que a gente já determinou qual vai ser o valor que eu vou ganhar. Tá? No pós-fixado não, no pós-fixado vai depender da Selic. Se a Selic tiver 10%, você vai ganhar 10%. Se a Selic tiver 8%, você vai ganhar 8%. Tá? Então por isso que ela é pós-fixada. Beleza? Essa é a diferença da LTN para LFT ou do Tesouro Pré-Fixado para o Tesouro Selic, beleza? No Tesouro Selic, existe uma possibilidade de um retorno maior se houver maior oscilação da Selic, né? Então é interessante quando tem tendência de alta na Selic, né? Então nesse caso é mais interessante. Já a NTN-B, tá? Ou Tesouro IPCA+, o que significa isso?
ela é um título híbrido. A gente chama ela de título híbrido. Ela tem uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada. Né? Ou seja, uma parte desse valor já está definido quanto eu vou ganhar, e outra parte vai depender dessa taxa que está definida lá no futuro, que eu não tenho como saber qual é. Ou seja, nesse caso aqui é o IPCA. O que é o IPCA mesmo? É a inflação, não é a taxa Selic, é o IPCA. Então, eu tenho um percentual definido, né, um percentual de rentabilidade já definido, né, que é a pré-fixada, porém, eu vou ter uma parte desse lucro que vai ser definido só no final, quando eu for fazer o resgate. O que muda do Tesouro IPCA+, para o Tesouro IPCA com juros semestral? Que é como a gente chama de cupom semestral. Esse juro que vai ser pago no final, né, ou seja, esse juro pós-fixado, ao invés dele ser pago só lá no final, quando eu fizer o resgate, ele já vai sendo depositado semestralmente. Então, essa é a diferença da NTN-B principal, que é aquela que não paga cupom, ou seja, ela não paga o juro semestralmente, né, não tem juro semestral, eu só vou resgatar no final, quando eu resgatar, para a NTN-B, que é aquela que paga já essa taxa de juro pós-fixada, a cada 6 meses ela já me deposita isso. Essa é a principal diferença desses dois títulos, né, que são muito similares, inclusive no nome. E aí a NTN-F, que é o Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais, ela é muito similar à LTN, ou seja, eu compro agora, eu pago agora com deságio, lembra que eu expliquei sobre o deságio, ou seja, eu pago agora R$650 e eu vou resgatar daqui a 3 anos R$1.000, porém, ao longo dos semestres, eu já vou recebendo os meus juros semestrais, tá? Então, a principal diferença da LTN é que a LTN ela só é pré-fixada e eu só vou resgatar lá na frente esse valor com o juro. Né? A diferença é que a NTN-F ela já vai ter semestralmente o pagamento desses juros também, que é como a gente chama de cupom. Tá bom? E aí, para a gente finalizar, eu queria mostrar para vocês o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, ele é a ferramenta pela qual o cidadão comum pode ter acesso a esses instrumentos de títulos públicos federais que são emitidos pelo governo federal. Tá? Então você, cidadão comum, você pode entrar agora no Tesouro Direto com R$100, com R$50, com R$30 e você já pode fazer a sua aquisição de títulos públicos federais. Professor, mas vale a pena? Você acabou de falar que a taxa está baixa, né? Tanto a Selic quanto o IPCA. Depende, novamente, depende do que é que você quer fazer com esse dinheiro no futuro. Se for poupança, por exemplo, um título público federal hoje é um dos melhores investimentos. Por quê? Porque é seguro. Porque ela é extremamente seguro e ela tem uma liquidez alta, ou seja, você a qualquer momento você pode pegar um título público federal seu e você pode vender ela na bolsa. Então, ou você pode fazer a venda para o próprio Tesouro Direto, ou seja, a recompra, como eles chamam. Né? Então, se você precisar de dinheiro agora, você tem dinheiro agora. Então, é um investimento seguro, com baixo risco, mas automaticamente tem uma lucratividade limitada. Né? Mas é acessível a qualquer cidadão, diferentemente da Bolsa de Valores, que não é tão acessível assim. Né? Você depende de corretoras, você depende, né, de outros agentes envolvidos neste processo. Tá certo? Então, só para a gente poder finalizar, quais são os títulos que vão estar disponíveis lá no Tesouro Direto, e lá eles vão estar com esses nomes, tá? Tesouro Selic, Tesouro Pré-Fixado, Tesouro IPCA+, Tesouro IPCA+, com juros semestrais, e o Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais. Tá bom? Então, só para a gente poder finalizar aqui, né? Fazer um resumão. A gente falou hoje exclusivamente sobre os investimentos em renda fixa, ou seja, quais são aqueles que são caracterizados um empréstimo, ou seja, você empresta dinheiro para alguém, né?
E esse alguém combina um prazo, uma taxa e uma garantia. E aí a gente falou sobre quais são os tipos, né, de ativos de renda fixa. Então a gente falou sobre poupança, vou voltar lá no comecinho. A gente falou da caderneta de poupança, que é o mais comum e o mais em desuso, que é emitido por banco. A gente falou do CDB, que é super comum, né, que está bastante em alta nos investimentos de renda fixa, que são certificados de depósito bancário emitidos por banco pegando dinheiro emprestado. Letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio também são emitidos por banco. O que muda são títulos lastreados, né? São aqueles que têm um lastro, uma garantia em alguma coisa concreta. No caso do LCI, a garantia é o imóvel que vai ser financiado com aquele dinheiro que eu vou estar emprestando para o banco. Então, o imóvel entra como garantia. No caso do LCA, a ação, né, o investimento no agro que vai ser feito, seja o campo, a terra, o equipamento, né, a safra, isso vai entrar como garantia. Então, é lastreado, né, existe um risco muito menor. Assim como a operação compromissada também é lastreada, ou seja, a operação compromissada é um empréstimo que o banco toma e ele dá como garantia uma dívida que ele tem para receber de outro banco, um título de outro banco, né? Então existe também aí uma garantia, um lastro. E todas essas operações que eu falei até agora, poupança, CDB, LCI, LCA e operação compromissada, são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é, né, um fundo apenas de bancos. Aí a gente vai ter então os títulos públicos federais, que eu acabei de falar que são os títulos emitidos pelo governo federal, e as debêntures, que são títulos emitidos pelas empresas. Então, basicamente, você está emprestando dinheiro para o governo federal, para as empresas e para os bancos. Tá? E aí você tem prazo definido, uma taxa definida e uma garantia definida. Beleza? Pessoal, era isso então. Espero que vocês consigam ter entendido bem o nosso conteúdo. E na aula que vem a gente segue falando sobre renda variável. Aí o negócio vai ficar mais complicado. Aí o negócio fica mais sério, tá bom? Espero vocês então na semana que vem. Bom final de semana para vocês e um abração. Até mais, tchau, tchau.